Boa noite, sou a Débora, graduanda do curso de Psicologia e ligante da Liga de Cuidados Paliativos ao Adulto e Idoso da Fundação Universidade Rio Grande, FURC. Esse evento, ele é uma ação da Liga de Cuidados Paliativos ao Adulto e Idoso em celebração e alusão à data de hoje, que é o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. A nossa liga começou em setembro deste ano, e esse é um dos primeiros eventos que nós estamos fazendo. Inclusive, a nossa liga conta com outros profissionais da área da saúde e também estudantes da universidade. Quero começar agradecendo a presença de todos que estão online conosco e os que estarão no replay, e também agradecer o pessoal que está nos bastidores conosco, que é a Bianca, a Ellen, a Kessley e a Simara, que estão nos oportunizando que esse evento aconteça. Eu tenho alguns avisos breves para quem está assistindo a nossa live hoje. Então, o primeiro deles é que hoje nós teremos 3 sorteios que acontecerão ao longo da live. Ou seja, acompanhem a live, estejam online no momento dos sorteios. Para quem não participou ainda dá tempo de correr lá no Instagram e fazer seu comentário. Segundo ponto, os sorteios eles vão ser feitos a partir dessa foto oficial do Instagram, somente para quem estiver online na live. Então, se foi lá, participou e não estiver na live no momento do sorteio, o prêmio vai ser repassado. Né? Faremos contato pelo próprio Instagram, mas tem que dar o seu alô aqui na nossa live. Ao final da live, nós teremos aqui disponibilizado um formulário de presenças, então fiquem atentos aos comentários da live, porque ali o pessoal vai disponibilizar para vocês esse formulário de presenças, e os certificados serão emitidos em até 30 dias após o nosso evento. E aí tudo vai ser comunicado ou por e-mail ou pelas redes sociais da Liga de Cuidados Paliativos ao Adulto e Idoso da FURG. Então, se vocês ainda não nos seguem no Instagram, por favor, @LCPAI_FURG, e acompanhem por ali, porque também vai ser notificado quando saírem esses certificados para todos. E aí, importante também lembrar que a nossa live ela tem como tema o tema anual da Liga de Cuidados Paliativos, que é Não Deixe Ninguém para Trás, a equidade ao acesso aos cuidados paliativos. Essa live vai ser direcionada a partir de questões que foram feitas pelo pessoal que nos acompanha nas redes sociais, que responderam a stories e demais formulários. Então, as perguntas foram selecionadas a partir da necessidade mesmo do nosso público. Então, é uma live bem direcionada às questões de vocês. E, além disso, pedimos que vocês enviem no chat ao longo da live as perguntas que vocês forem tendo, porque ao final da live, além das perguntas que já serão respondidas a partir das pesquisas prévias, vocês também terão seus comentários respondidos, né? Serão selecionados ao fim da live e essas perguntas serão respondidas. Então, eu começo convidando a Paula Figueiredo, que é doutora em enfermagem, docente da Escola de Enfermagem da FURG, e que atualmente ministra a disciplina de abordagem interdisciplinar em cuidados paliativos e é coordenadora da nossa Liga de Cuidados Paliativos ao Adulto e Idoso FURG. Boa noite, Paula. Boa noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos. Agradeço, então, a possibilidade de conversar um pouquinho com vocês a respeito dos cuidados paliativos nessa noite. E também contamos com a presença da Mariana Aires, que é psicóloga, residente hospitalar no Hospital Universitário da FURG. Ela é especialista em humanização e cuidados paliativos e é colaboradora também da Liga de Cuidados Paliativos ao Adulto e Idoso da FURG. Boa noite a todos, é um prazer estar essa noite aqui com vocês para compartilhar um pouquinho desse tema que é tão importante, que é o cuidado paliativo. Podemos começar, gurias? Prontas? Então tá. Para começar, vocês poderiam falar um pouco sobre o tema do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos desse ano? Bom, então eu escrevi um textinho muito sucinto, né, para a gente poder refletir acerca do cuidado paliativo, né, da equidade em cuidados paliativos, que é esse tema mundialmente escolhido para a celebração deste ano de 2021. Né? Então, não à toa, a equidade vem à tona
neste ano, né, como um dos princípios que orientam os sistemas de saúde mundialmente, inclusive o nosso sistema brasileiro, o Sistema Único de Saúde. A equidade em cuidados paliativos, ela pode ser compreendida, né, como uma forma de possibilitar a atenção a cada necessidade, então, do paciente, da família, do cuidador, né, que for apresentada em momento distinto do seu tratamento. Então, são necessidades que muitas vezes elas são dinâmicas e que elas vão se modificando, né, no decorrer do tempo, né, não necessariamente as necessidades que hoje ocorrem num período em que se esteja diante, no primeiro momento, no diagnóstico de uma doença grave, progressiva e ameaçadora da vida, vai ser a mesma necessidade desses indivíduos no decorrer do tempo, né, enquanto a vida existir. Então, 10 anos, 15 anos, 5 anos, 1 mês, desde o diagnóstico que se tenha dessa condição e que o paciente seja considerado passível dessa abordagem de cuidado paliativo, essas necessidades elas vão se modificando. E nós, profissionais de saúde, precisamos estar atentos para atendê-las nas suas diferentes manifestações. Então, isso pode ser um cuidado à dor ou a outros sintomas físicos, né? Quando a gente fala sobre a esfera biológica, né? Então, a gente sabe que alguns sinais e sintomas, eles vão prevalecer, e especialmente em períodos que podem ser considerados de exacerbação dessa condição, né, dessa doença, e ao longo do tempo, não se quer dizer que um paciente em cuidados paliativos ele vai se manter sintomático nessa esfera física, né, ou biológica, né, esses sintomas podem ser redimidos e se sobressaírem outros elementos que também vão precisar de atenção. Então, independente de idade, de nível de escolaridade dessas pessoas, de renda, de acesso aos serviços de saúde, essas pessoas podem apresentar necessidades outras, que abrangem os aspectos emocionais, os aspectos sociais, familiares e também espirituais. Então, a equidade ela vem no sentido de atender a cada uma dessas necessidades no momento em que ela se apresentar, e que muitas vezes elas podem se apresentar separadas, em momentos distintos, ou se apresentarem todas ao mesmo tempo. Então, a precisa avaliação, né, realizada pelos diferentes profissionais que compõem a equipe de saúde, torna o acesso com equidade aos cuidados paliativos, né, à medida em que se consegue direcionar, né, e atender a essas diferentes perspectivas que são apresentadas, então, pelo paciente, e não somente por ele, como também pela sua família e estendido aos seus cuidadores. Então, e aí, né, eu questiono por que é preciso a gente falar em equidade em cuidados paliativos, né? Então, parece que ainda hoje, mesmo, né, depois de uma caminhada já considerada longa dentro da existência do Sistema Único de Saúde, mesmo da Constituição Federal, a gente sabe, né, que a saúde é considerada um direito garantido, né, e deve ser garantido pelo governo, né, pelo Estado, né, colocado como um direito de todos e dever do Estado. Porém, né, em cuidados paliativos, nem sempre a gente tem a consciência de que ele também é um direito, que ele também está incluído dentre os cuidados em saúde, né? Então, por ter uma abordagem um pouco mais recente, se a gente for pensar numa escala, inclusive, mundial, né, os cuidados paliativos, eles entram para uma definição, né, ou um conceito, primeiro, na década de 80, no início da década de 80 ainda, se remetendo às condições da oncologia, então, né, destinado a pacientes que enfrentam
algum tipo de câncer, depois ele vai ganhando, ainda que a passos bem lentos, né? Só em 1990, a OMS atualiza o conceito de cuidados paliativos e estende ele para outras situações que não somente o câncer. E aí, depois de 1990, somente em 2002, então a gente tem aí sempre uma década de intervalo, basicamente, entre um conceito e outro, né, a gente vai conseguindo estender esse cuidado para a família, para os cuidadores, e não somente para as doenças, então, que no primeiro momento eram passíveis de cuidados paliativos, entendidas como aquelas de cuidados paliativos e, sobretudo, aquele cuidado que muitas vezes era colocado especificamente no final de vida. E hoje o próprio conceito, ele abrange a extensão do cuidado paliativo para esse momento do diagnóstico, né, em que se identifique qualquer situação de doença que possa colocar em risco a vida. Então, em 2018, a gente tem essa nova conceituação pela OMS. Né, e caminhando nesse passo, acompanhando ainda esses passos lentos das mudanças conceituais, a gente também vê a política pública de saúde, né? E não falo somente na política pública brasileira, né? A política pública mundial. Então, a passos lentos se vai tendo esse reconhecimento do cuidado paliativo como um direito de todos e colocado dentro das políticas nacionais de saúde. Então, quando a nossa Constituição e até mesmo a Lei 8080 de 1990, que promulga o nosso Sistema Único de Saúde, e se fala, né, na garantia da dignidade humana, né, e também nas ações de promoção da saúde, de proteção da saúde, de reabilitação, a gente implicitamente está falando sobre o cuidado paliativo, porque no cuidado paliativo nós temos espaço para todas essas questões. Nós englobamos todas essas questões. Então, não se tem especificamente, né, na lei, logicamente nem na Constituição Federal, que é de 1988, a nomenclatura cuidados paliativos, porque isso é uma abordagem que vem como fenômeno crescendo há pouco tempo, né? Uma abordagem para a qual hoje ainda não temos nem a formação que é necessária e que desejamos. Então, logicamente, na década de 80, 90, nós não tínhamos ainda essa situação para ser citada nas leis do nosso Sistema Único de Saúde. Porém, né, os princípios gerais que regem esse sistema nos dão a condição de implicitamente entender que os cuidados paliativos estão colocados, né, e são também um direito de todos e, como colocado, deveria ser garantido pelo Estado. Né? Então, às vezes, é preciso explicitar isso e dar visibilidade por meio de campanhas como o Dia Mundial de Cuidado Paliativo para chamar a atenção da comunidade para essa situação. Então, para esse direito que todos temos de receber esse cuidado em qualquer momento da nossa existência, né? Não é somente no momento do nascimento, comumente que a gente costuma celebrar, mas durante o nosso desenvolvimento e também no processo de fechamento da nossa existência, da nossa finitude, então, que abrange os cuidados paliativos, tá? Então, como saberemos, né, que temos esse direito aos cuidados paliativos, né, se muitas vezes a gente também teme em falar sobre esse tema, né? Se a morte ela ainda é considerada um tabu socioculturalmente na nossa realidade, né? E se muitas vezes a mídia a que nós temos acesso também distorce o conceito de cuidado paliativo, né? E se muitas vezes a gente vê que os conceitos eles podem ser intencional ou não intencionalmente, né, confundidos, né, e usados de maneira que as pessoas mais ainda vão evitar essa abordagem. Então, é mais difícil ainda a gente conseguir, muitas vezes, dar visibilidade a esse tema quando nós não temos ações que possam levar a informação correta à comunidade. Então, a intenção da nossa live, inclusive, de todas as ações que a Liga de Cuidados Paliativos ao Adulto e Idoso da FURG
tentou desenvolver durante essa semana, que foi do dia 5 de outubro até o dia de hoje, foi dar visibilidade aos cuidados paliativos e chamar a atenção para que as pessoas adequadamente informadas sobre o que é o cuidado paliativo, elas possam, sim, ser uma comunidade que solicita o cuidado paliativo em qualquer ponto da rede de atenção à saúde em que ela estiver usando, que ela estiver acessando. Então, eu gosto sempre de usar uma fala, né, na verdade, uma publicação que eu vi nas redes sociais da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é considerada, eu diria, uma grande referência em cuidados paliativos para quem estuda sobre esse tema, né? Então, que ela colocou no último mês, né, que o paliativismo precisa ser discutido por todos, né? E eu acho que até a própria palavra, né, quando a gente fala no paliativismo, ele suscita uma ação. Então, né, ele exige de nós que seja feito algo para que isso seja desenvolvido, né? E a voz mais potente para exigir esses cuidados são mesmo da comunidade paliativa, né? Então, quem é essa comunidade paliativa? Né? São aquelas pessoas que precisam desse tipo de cuidado? Pode ser diferentes pessoas que estejam nos assistindo e que estejam se deparando com uma situação de cuidado paliativo de algum familiar, né, de algum conhecido, ou daqui a pouco até de si mesmo, né? E é também estendido à comunidade acadêmica, né, a comunidade de profissionais da saúde, que também tem tido, individualmente, se tem visto, né, um desejo dessa comunidade fomentar a discussão sobre cuidados paliativos. Então, acredito que o trabalho que uma liga acadêmica tenha, né, incluindo a nossa, sobre cuidados paliativos é justamente disseminar esse conhecimento, fazer com que essa comunidade paliativa, composta tanto por pacientes, familiares, cuidadores, ou mesmo estudantes e profissionais já formados da área da saúde, possam se conversar, né, possam todos usar a mesma linguagem, né, e usar de um mesmo conhecimento, sem mitos, né, e sem distorções, para que esses cuidados possam, de fato, serem implementados na nossa realidade. Então, a gente vai ter, né, uma conversa durante essa próxima 1h30, aí, 2 horas, que vai mostrar um pouquinho dessa realidade, né, que nós temos identificado, né, de algumas barreiras ainda para a efetiva implementação do cuidado paliativo. E eu acho que já, aproveitando o ensejo, né, eu quero agradecer a todas aquelas pessoas que contribuíram com a nossa enquete nas últimas 2 semanas, através das redes sociais da Liga e também por meio de um formulário que foi construído e encaminhado para grupos, né, distintos, assim, dos nossos ligantes, né, e da equipe de apoio da Liga, a partir do qual a gente foi identificando, né, o quanto é necessário essa abordagem do cuidado paliativo a partir da experiência que muitas pessoas compartilharam, ainda com dificuldades no acesso ao cuidado paliativo, né, de saber o que fazer com o seu familiar que estava em cuidados paliativos, a dúvida de se estava realmente desenvolvendo, né, o cuidado que ele precisava e se tinha feito as melhores escolhas no decorrer dessa caminhada, né, e também as perguntas que as pessoas fizeram e a partir das quais nós vamos organizar a nossa fala aqui, porque elas também trazem vários elementos que ainda são pontos frágeis dentro do acesso e a equidade no cuidado paliativo. Tá? Então, a minha ideia não era me alongar nessa fala inicial, né, era justamente trazer esse gancho, né, da importância da equidade em cuidados paliativos e abordando o tema a partir do que foi surgindo, então, nessa enquete que nós realizamos por meio das redes sociais da nossa liga e também dos nossos ligantes que dispararam para suas redes de contato. Então, faço minhas as palavras da doutora Ana Cláudia
Quintana Arantes, que ninguém melhor do que esta comunidade, né, para falar sobre, requisitar sobre os temas, as perguntas, compartilhar suas experiências para que a gente pudesse hoje fomentar a discussão nessa live. Então, muito obrigada a todos que de antemão já participaram e obrigada a todos que estão conosco agora. Espero que se sintam contemplados nessa conversa, então, que teremos a partir desses apontamentos que fizemos nas últimas semanas. Então, pessoal, vou começar com 2 perguntas. A primeira é: quando, durante o tratamento, os cuidados paliativos são prescritos e normalmente por quem? Bom, então, eu acredito que eu já tenha falado um pouquinho, né? Dei uma pincelada na minha fala inicial. Então, em relação ao quando, né? O cuidado paliativo, ele é orientado, eu não vou nem necessariamente usar essa expressão do prescrito, tá? Até porque eu acho que dentro de cada profissão, nós podemos falar em distintas formas de prescrição, né? Muitas vezes a gente pensa que a prescrição, ela é somente um ato médico, né? E sim, para medicamentos ela é, né? E para procedimentos invasivos é também. Mas em termos de prescrição de cuidados, né? Falo pela minha área, que é a enfermagem, nós também temos isso dentro das prerrogativas legais da nossa profissão, tá? Então não vou nem abordar sobre essa perspectiva da prescrição, mas eu acho que assim, quando, né, é orientado o cuidado paliativo durante o tratamento. Então, eu já diria, antes mesmo de estabelecer um tratamento, ou seja, né, um projeto terapêutico, nós já temos a orientação de desenvolver o cuidado paliativo. Então, a partir do diagnóstico de uma situação que ameace a vida, e aí depois a Mari vai me complementar, né, que muitas vezes a gente enxerga o cuidado paliativo como sendo um tipo de cuidado específico para as pessoas que estão no final da vida, né? E na realidade não. Ele já é uma abordagem que deve ser iniciada a partir do diagnóstico de qualquer situação que ameace a vida, né? Então tem alguns exemplos que muitas vezes a gente não imagina e que eles também são passíveis de cuidados paliativos, né? E qual é o mito que existe muitas vezes e que fragiliza, né, o cuidado paliativo? Porque a gente considera o paliativo como um enjambre, né? A gente acha que paliativo é aquilo que a gente faz assim meio de última hora para tapar um furo, né? No nosso cotidiano, assim, quantas vezes a gente usa esse termo para dizer, eu amarrei a torneira porque fiz lá um enjambre, né? Paliativo até consertar, né? Até trocar aquilo, até resolver aquela situação, até chegar num desfecho. Então, muitas vezes o que a gente pensa na área da saúde, né? Que cuidado paliativo ele é desenvolvido somente próximo a um desfecho e que geralmente é um desfecho ruim, né? E na verdade não. Então, um cuidado paliativo ele possibilita qualidade de vida e enquanto a vida, né? Enquanto existir essa vida. E essa vida ela pode existir desde o início de um diagnóstico que seja ameaçador àquela pessoa, àquela família, né? E muitas vezes vai ter altos e baixos, mas vai durar por longos anos, com limitações ou não limitações, vai gerar, muitas vezes, sofrimento que não é só na escala física, como eu já tinha falado, né? Sofrimento emocional, sofrimento social, sofrimento espiritual, e vai demandar uma atenção de diferentes profissionais, né? Então, pensando na questão da interdisciplinaridade, da multiprofissionalidade, eu diria que a decisão por, né, orientar o cuidado paliativo, ela também deveria ser compartilhada entre equipe, né, e não somente por um profissional. Claro que isso é disparado no momento em que existe o diagnóstico de uma situação que é ameaçadora da vida. E quem dá esse diagnóstico é o médico, né? Isso. Porque quem faz diagnóstico de doença é o médico, é ato médico, né? Então, acho que respondendo ali, quem prescreve, ou quem orienta, ou quem dispara a orientação para o cuidado paliativo são os médicos, né? Porém, muitas vezes o direcionamento
dessa assistência e de qual necessidade existe ali e precisa ser contemplada, é uma equipe, né, multiprofissional que vai identificar e que nas suas diferentes competências vai tratar, né, e vai prevenir novos sofrimentos e vai, muitas vezes, aliviar aquilo que já existe e que causa um desconforto em qualquer uma dessas esferas, do paciente e da sua família, extensivo aos cuidadores. E a segunda pergunta é o seguinte: sempre será adotado, no caso, quando houver alguma doença terminal, ou os cuidados paliativos podem ser também para doenças crônicas como a diabetes e a hipertensão? O ideal seria que sim, né? Já que pensando o conceito de cuidados paliativos, né, como a Paula já mencionou anteriormente, né, que é indicado a todas as doenças que ameaçam a vida, né? E olhando, por exemplo, para o diagnóstico de diabetes, né, há dados da The Food International, que é uma instituição internacional que promove a prevenção e os cuidados com o pé diabético, e que ela traz, por exemplo, que em 2016 a diabetes foi a 7ª principal de causa de morte no mundo, né? E é uma das principais causas de insuficiência renal, ataque cardíaco, AVC e amputação de membros inferiores, né? Então, se a gente for pensar no conceito de cuidados paliativos, a diabetes se encontraria, sim, como uma doença ameaçadora da vida que precisa de cuidado paliativo desde o diagnóstico, né? E depois durante o tratamento, enfim, ao longo de toda essa vida, né? O que muitas vezes se confunde, né, no cuidado paliativo é que, como a Paula já mencionou, né, as pessoas têm o conhecimento do cuidado paliativo como aquele lá na fase final da doença, né, na fase final da vida, né? E não, porque o cuidado paliativo ele pode ser complementar, né, ele pode ser associado ao tratamento curativo, ou ele pode ser, então, intensificado, já lá quando, então, esse tratamento curativo talvez não tenha mais indicação, né? Então, sim, sempre deveria ser, sempre, o ideal seria que sempre que houvesse uma doença ameaçadora da vida, como é o caso da diabetes, que o cuidado paliativo já fosse implantado a partir do diagnóstico, né? Para que a gente possa, então, traçar um plano de cuidados a longo prazo. E assim, gurias, cuidado paliativo, ele acaba sendo sinônimo de cuidado preventivo? Sim, claro que, no caso, né, seria uma prevenção secundária, né, já que o cuidado paliativo em si, ele não vai modificar já o diagnóstico que tem de base, né? Então, no caso, a prevenção dele é mais para atuar a fim de minimizar ou de prevenir as complicações futuras, né, dentro desse diagnóstico que já existe, né, buscando sempre uma qualidade de vida. Então, se a gente for pensar no cuidado paliativo como preventivo, sim, ele não vai modificar o que já existe, mas ele vai prevenir, sim, futuras complicações ou futuros sintomas que podem vir a desenvolver, ou, se não prevenir, ele vai, pelo menos, amenizar. Ainda dentro da área de diagnósticos, né, a gente falou da diabetes e da hipertensão, a estomaterapia faz parte da área de cuidados paliativos? Sim, eu diria que a estomaterapia está dentro, né, ou está para os cuidados paliativos, assim como o cuidado paliativo está na estomaterapia ou está para a estomaterapia, né? Então, por que eu digo isso, né? A estomaterapia é uma especialidade que, por exemplo, dentro do cuidado paliativo, ela é de fundamental importância para o cuidado daqueles pacientes que utilizam uma ostomia, né? Ou seja, né, eles precisam tratar alguma obstrução, né? E muitas vezes está relacionada a órgãos específicos como o intestino, né? Ou vias aéreas. E o estoma, né? Ele vai ser uma alternativa para driblar um fluxo, então, que está bloqueado, digamos, por uma questão relacionada ao câncer, né? Um diagnóstico de câncer. E todos os cuidados advindos dessa nova, digamos, como é que eu vou dizer? Desse novo dispositivo que o paciente vai dispor, vai ser feito pelo estomaterapeuta,
né? E esse profissional, ele tem que estar preparado, porque muitas vezes essa intervenção cirúrgica que é feita, ela é feita mediante a revelação de um diagnóstico, né? A revelação aguda de um diagnóstico, que até então era desconhecida por aquele paciente e que de um dia para o outro ele precisou entrar numa cirurgia considerada relativamente de urgência, né? Então, para reconstrução, eu falo muito mais na questão até do fluxo intestinal, né? Mas, enfim, pode ser urinário também, né? E ele precisa fazer essa reconstrução para seguir vivendo, né? Porém, do ponto de vista fisiológico, ele consegue manter o seu funcionamento, né, orgânico de uma forma com esse desvio e adequadamente apto às suas atividades de vida diária, a princípio. Porém, em algumas situações pode haver uma limitação, e não somente física, mas sobretudo social e emocional. Então, a abordagem de cuidado paliativo, como ela tem essa gama ampla, né, e atende a outras dimensões que não só a física, com certeza ela tem que estar dentro da estomaterapia, né? E pensando em outras situações e até em situações mais severas, né, de câncer em estado mais avançado, né, em que existem as lesões neoplásicas, o estomaterapeuta também, ele faz, né, um tratamento que pode colaborar, não para remissão daquela lesão neoplásica, mas ela dá conta de promover o conforto ao paciente, né? Seja pelo alívio da dor, seja pela prevenção de infecção daquela lesão, seja pelo aspecto emocional daquele paciente, até mesmo porque são lesões que comumente têm uma colonização bacteriana que vão gerar, né, um odor que pode ser desagradável para o paciente, para os familiares, né, acompanhantes, cuidadores, e esses aspectos podem ser melhor controlados por um especialista, então, em estomaterapia. Então, eu diria que sim, a estomaterapia faz parte do cuidado paliativo. E aí, a liberdade de escolha durante os cuidados paliativos, ela é limitada, ela é ampla? Dentro do cuidado paliativo, né, a escolha do paciente, a liberdade, o protagonismo desse paciente é ampla, sim, né? A intenção é dar o protagonismo para o paciente, né, para decidir junto à equipe, né, a melhor linha de cuidado, né, com o poder de decidir, querer ou não querer, né, as condutas direcionadas pela equipe, né? Claro que a decisão técnica é da equipe profissional, mas a decisão sobre o seu corpo, sobre o seu adoecimento é do paciente. Então, ele tem a liberdade de escolha extremamente ampla, ou pelo menos deveria ter, né? Além disso, né, há as diretivas antecipadas de vontade, né, que consistem em um documento, né, assinado pelo paciente, onde ele deixa claro as opções de tratamento, que ele concorda ou não, né? A fim, então, de ser respeitada essa liberdade de escolha, mesmo nas condições em que ele não pode mais responder por si, né? Então, esse documento, ele pode ser feito por qualquer pessoa, né? E ele é assinado, ali vai dizer tudo que tu aceita, tudo que tu quer, tudo que tu não quer, naquele momento em que tu pode não mais poder responder por ti. Esse documento pode ser deixado com uma pessoa de confiança ou com um médico, se já tem um adoecimento que acompanha, né, há algum tempo. Esse documento, ele não necessariamente precisa ser registrado em cartório, né, basta que tenha a assinatura do paciente. Então, sim, a liberdade de escolha do paciente, ela é respeitada e ela deve ser ampla desde o momento do diagnóstico, quando esse paciente, então, vai decidir como vai levar esse diagnóstico, né, durante a vida dele, até naqueles momentos, então, em que talvez ele não possa mais responder por si, né? Então, no cuidado paliativo, a gente defende que a liberdade do paciente de escolha, ela não pode ser limitada, ela tem que ser ampla e decidida junto à equipe. Bom, agora a gente vai fazer uma pausa para o sorteio do primeiro livro, né? O livro é o Vida Inteira, da Ana Michele Soares. E aí, lembrando que o sorteio é com base no nossa postagem no Instagram e que o pessoal também vai conferir se foram seguidas as regras, tudo certinho. Tem que estar online e tem que dar um alô para nós no bate-papo.
Então, vamos ao primeiro sorteio. Então, a primeira pessoa que ganhou foi Hello Nap, foi a Carol. Então tá, se a Carol estiver online, dá um alô para nós, para que a gente possa conferir se as regras foram seguidas certinho. E leva o livro Vida Inteira, da Ana Michele Soares. E agora a gente vai para uma segunda bateria de perguntas. Só lembrando, pessoal, que a nossa live de hoje está sendo baseada em perguntas que foram feitas lá pelo Instagram da Liga, por meio de formulários e dos stories que tanto a Liga quanto os ligantes levantaram questionamentos para a comunidade acadêmica e demais participantes das nossas redes, para saber o que o pessoal queria saber sobre cuidados paliativos. Então, as perguntas foram selecionadas dali e trazidas para cá. Outro aviso importante que ao final da live vai sair o link do formulário, onde vocês vão colocar seus dados para a emissão de certificado. Então, não saiam antes do final da live e fiquem atentos ao nosso bate-papo. Então, vamos lá, né? Vamos continuar. Primeira pergunta da nossa segunda bateria. Quais as dificuldades dos profissionais em aderirem aos cuidados paliativos? Essa é cabulosa. Então, eu não necessariamente vou transferir a responsabilidade sobre os profissionais, né? Porque, novamente, em escala mundial, né, a Aliança Mundial de Cuidados Paliativos e Hospices, ela traz, né, várias dificuldades para o desenvolvimento do cuidado paliativo nessa esfera global, né? Não somente aqui no Brasil. Claro que a gente vai ter alguns países que já têm o cuidado paliativo num nível de desenvolvimento maior, né, comparados ao Brasil. O Brasil ainda está numa escala bem abaixo, eu diria que seria um penúltimo nível lá dentre a estratificação desse desenvolvimento, né? Porém, eu diria então que nessa conjuntura não dá para responsabilizar somente a boa vontade dos profissionais, né? Eu acho que não dá para colocar a responsabilidade e até mesmo demonizar, né? Vou usar essa palavra forte, mas eu acho que é algo importante, assim, de a gente deixar claro. Não dá para demonizar os profissionais de saúde unicamente. Por que eu digo isso? Né? Porque tem vários elementos aí que convergem para essa caminhada mais lenta dos cuidados paliativos, né? Então, como é que a gente vai, muitas vezes, orientar um cuidado se a gente desconhece, como profissional, o que seja, ou se a gente tem um entendimento equivocado sobre ela, né? Então, é um pouco do que eu trouxe ali sobre a equidade. Como é que a gente vai promover equidade, atender necessidades distintas, se a gente desconhece como fazer isso, né? E onde existe a fragilidade, pensando sob essa ótica? Na própria formação, né? Então, nós formadores, universidades, estamos preparamos os nossos currículos para formar o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o assistente social, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, enfim, tantos outros que são super importantes dentro da equipe de cuidados paliativos, né? Muitas vezes nós não temos ainda, né? Só para ter assim uma ideia, né, nas atualizações da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, dentre as faculdades de medicina, né, isso em 2017, um levantamento que foi feito e foi publicado agora em 2020 pela ANCP, somente 21% das faculdades de medicina têm alguma disciplina sobre cuidados paliativos, seja ela optativa ou obrigatória, né? E perto da nossa realidade, será que nós temos essas disciplinas contemplando o currículo dos nossos cursos? Né? Eu posso falar pelo curso de graduação em enfermagem, né? Porque como vocês colocaram na minha apresentação, eu sou uma das docentes que vem desenvolvendo uma disciplina de abordagem interdisciplinar, neste momento oferecida de forma optativa para o curso de enfermagem, né? Mas é uma iniciativa nova, a gente recém encerrou a primeira turma de oferta dessa disciplina,
né? E felizmente tivemos uma procura bem grande pelos estudantes de enfermagem, então extrapolou o número de vagas que nós tínhamos oferecido, aumentamos o número de vagas e ainda assim tínhamos mais, pelo menos o dobro de solicitações que não puderam ser atendidas naquele primeiro momento, né? E de novo nós priorizamos o curso de enfermagem para a oferta nesse semestre que se aproxima, entendendo essa demanda que já está oprimida do nosso curso de graduação, né? Então, uma das situações que levam, eu diria, a essa dificuldade em aderir ao cuidado paliativo é a fragilidade da formação. Tá? Acho que esses indicadores mostram assim, que a gente precisa investir e de modo urgente na formação desses profissionais, né? Não só daqueles que estão por vir, que estão se preparando para entrar no mercado, como também daqueles que já são formados há bastante tempo e que no tempo talvez em que tenham se formado nem se falava em cuidado paliativo. Ou como eu disse, né, eram cuidados paliativos voltados somente para a situação do câncer, porque era assim que era colocado e que era visto na década de 80. Né? E hoje, com essa extensão do conceito, a gente vê que o cuidado paliativo se estende a uma gama de outras situações e que muitas vezes a gente ainda não se deu conta que poderia estender e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a formação ela é fundamental. Mas, para que a gente também chegue a esse fomento de uma formação para os cuidados paliativos, nós precisamos de políticas públicas. Né? Então, é um outro perrengue aí que a gente tem, é um outro dificultador para que os profissionais possam aderir aos cuidados paliativos. Então, já se tem na pauta mundial a construção, né, de leis, de resoluções, de, como é que eu vou dizer, de guidelines, né, ou enfim, diretrizes clínicas para que os cuidados paliativos sejam desenvolvidos em cada continente, né, isso em escala mundial. Porém, a gente ainda tem, né, alguns entraves, inclusive na própria implementação das políticas. Então, no Brasil, a gente pode dizer que já desde 1988 existem portarias, né, que trazem um pouco dos cuidados paliativos, num primeiro momento, né, específico aos centros de atendimento oncológicos de alta complexidade. Mas depois, em 2002, a gente foi tendo outras portarias, então, que instituem o Programa Nacional, inclusive, de Assistência à Dor e Cuidados Paliativos. Só que na leitura do documento a gente vê que ainda tem muito a associação do cuidado paliativo à situação da dor, né, e não a dor conhecida como a dor total, que compreende todas aquelas esferas da vida humana que eu já mencionei, mas limitada ao aspecto físico e muitas vezes ao uso dos medicamentos, né, a terapia farmacológica. Então, precisamos de políticas públicas que também possam fomentar e suscitar o desenvolvimento do cuidado paliativo. Em 2018, em outubro de 2018, a gente teve a publicação de uma resolução, que é a Resolução 41, que ela dispõe sobre as diretrizes para a organização dos cuidados paliativos à luz dos cuidados integrais, né, continuados e integrais, na rede de atenção à saúde. Então, em cada componente da rede é feito um direcionamento acerca do cuidado paliativo. Isso de um modo nacional, né, e foi acordado pela Comissão Intergestores Tripartite, colocando a responsabilidade de cada esfera governamental, tanto para o financiamento, quanto para a regulamentação dessa rede de atenção, né, que vai compreender desde a atenção básica, que é a coordenadora dessa rede de atenção, as equipes de atenção domiciliar e o atendimento ambulatorial e de alta complexidade. Porém, a gente ainda precisa que os estados elaborem, né, a maioria dos estados ainda não tem as suas políticas estaduais de cuidados paliativos, assim como os municípios tenham os seus programas municipais de cuidados paliativos. Então, acho que ainda é uma caminhada que nós temos pela frente para que os profissionais possam aderir a esse tipo de cuidado. Tá? Então, trazemos sempre a pergunta ali que originou essa minha fala, né, de por que é difícil? Porque a gente não tem a formação, é difícil porque a gente não tem a política pública que regule e que nos diga, né, o que fazer, como fazer, quando fazer,
né? Então, assim como a gente tem vários entraves no próprio sistema único, né, alguns princípios a gente tem uma dificuldade de verem sendo amplamente desenvolvidos, como a integralidade, a gente também vai ter isso no cuidado paliativo, né? E se a gente for esperar para que tudo isso ocorra no mundo maravilhoso, né, das ideias, a gente não vai ter a prática. Então, muitas vezes, a gente precisa das iniciativas pessoais, aí talvez a gente possa respingar um pouquinho da responsabilidade em cada profissional, porque a busca pelo conhecimento, ela deve ser algo comum a todos os profissionais da saúde, né? A atualização dentro da sua área, ela faz parte, né, do trabalho de cada profissional e daquilo que a gente, muitas vezes, faz o juramento, né, e se compromete no dia em que a gente obtém o título respectivo na área de formação. Então, a gente poderia, sim, buscar essa atualização, né, e tentar dissipar isso por meio das universidades federais. Eu acho que é um caminho super importante, né, porque, puxando um pouco a brasa para o nosso assado da Liga, mas eu acho que é um espaço importante para a gente poder discutir e levar esse conhecimento junto às instituições, né? Porque se a gente for pensar, eu acho que vem na sequência, talvez venha uma outra pergunta relacionada aos cursos de especialização na área de cuidados paliativos, a gente vai ver que são muito caros, né? Realizar um curso de cuidado paliativo hoje, uma especialização em cuidados paliativos é muito caro, né? A gente não tem a disponibilização, sobretudo em universidades, né, federais, né? Ou mesmo instituições que sejam estaduais, enfim, que não se tenha a questão da necessidade do recurso financeiro. Então, isso é uma das situações que esbarram um pouco nessa atualização, nessa busca pela educação continuada, que a gente acaba sempre chamando. Tá? E existem outras questões também que dificultam, né, a adesão aos cuidados paliativos, que incluem, inclusive, o acesso às medicações, e aí, sobretudo, aos opioides, porque dentre os sintomas físicos, né, mais identificados em cuidados paliativos, seja numa trajetória mais longa do adoecimento ou mais ao final da vida, a dor é o que se sobressai, né? Então, se a gente for somar tanto a dor leve quanto a dor moderada, intensa, é o sintoma físico que mais aparece. E para muitas vezes a gente conseguir contornar esse sintoma e o sofrimento causado por ele, a gente vai precisar dos opioides. E o acesso a essas medicações ainda é limitado, né? E especialmente no Brasil, né, que é um país que ainda está, como eu falei, numa estratificação muito baixa dentro, né, do que o mundo prevê em termos de cuidados paliativos. Esse acesso ele ainda não é tão amplo, né? Então, a morfina, derivados de morfina, né, ou a outros medicamentos que podem ser usados para esse sintoma, e não só para dor, né, assim como a dispneia refratária, que é aquela que não responde a outros tratamentos, né, e é necessária a morfina, muitas vezes é difícil contornar esse sintoma, porque também a gente não tem o fomento ao uso dos medicamentos. Tá? Então, são, sim, situações que dificultam a adesão aos cuidados. Claro, e além dos aspectos emocionais, sociais, culturais, que trazem a morte ainda, né, como algo que representa a falha do profissional, porque, afinal de contas, a gente muitas vezes forma para, né, ou é formado para a cura e para salvar, e não para lidar com a morte, né? Ninguém quer que o seu paciente morra. A gente nunca enxerga a finitude como um processo natural, né? E por isso que muitas vezes entre os princípios do cuidado paliativo está colocado, né, que a morte seja vista como um processo natural da vida, né? Só que, como a gente não fala isso, né, comumente nem nas nossas relações, né, quando morre alguém na família e existe uma criança, muitas vezes, né, que está diretamente relacionada com aquele ente que faleceu, a gente não leva no velório, né? A gente conta alguma história mirabolante, a gente fala sobre a estrelinha, a gente, né, fala de uma outra forma para não falar na morte, né? E então isso muitas vezes dificulta, porque a gente já está se constituindo na vida ou constituindo outros descendentes nossos para uma vida em que a morte não é bem-vinda,
Lógico que não é, né? Porque a gente necessita da presença, né? Do cheiro, do toque, do contato. Logicamente, a gente quer as pessoas que a gente ama próxima, mas naturalmente vai chegar um momento em que o fim é o desfecho. E a gente precisa falar sobre isso. Então, muitas vezes, essas barreiras que nós mesmos criamos socioculturalmente impedem que a gente possa ter uma adesão aos cuidados paliativos. Até porque ninguém quer ser pauta de cuidado paliativo. Ninguém quer dizer, estou em cuidados paliativos. E até porque o conceito ele é distorcido, ele é deturpado. Então, né, se a gente identifica que cuidado paliativo é porque estou à beira da morte, isso traz somente sofrimento e não uma possibilidade de vida plena em cada instante que pode ser vivido, eu não quero ser cuidado paliativo. Então, aí, mais difícil de a gente ter profissionais que queiram trabalhar com isso, porque eles vão lidar cotidianamente com o fim da vida. Né? Então, acho que isso, tudo que eu falei, resume essa dificuldade. Então, não passa somente pelo profissional, né? São questões mais amplas que cada um de nós, como cidadão dentro da sociedade, temos, sim, um papel importante em desmitificar e desconstruir essa visão do cuidado paliativo para que, sim, ele também seja, tenha a equidade no seu desenvolvimento a mais médio e longo prazo. Só confirmando sobre o nosso sorteio que aconteceu agora há pouco, a nossa vencedora cumpriu com as regras, então entraremos em contato. Parabéns. Qual seria a melhor forma de agir com os pacientes e seus familiares em uma situação que necessite dos cuidados paliativos? Qual o momento certo para falar sobre a morte iminente e como dar um foco igual a paciente e família nesse momento? Bom, eu acredito que essa pergunta está mais direcionada para a necessidade de cuidados paliativos no processo de fim de vida, né? Então, assim, eu não acho que exista uma hora certa para falar sobre a morte, né? Porque, como a Paula mencionou anteriormente, é sempre difícil, né? Nunca vai ter a hora certa para a gente falar que a morte é iminente, né? Que aquele familiar vai perder aquela pessoa ou que aquela pessoa vai ter que se despedir da vida que viveu até o momento, né? Então, eu acho que não existe hora certa, existe talvez a maneira certa, né? E isso entra na habilidade, né, para a comunicação de más notícias, né, que é uma habilidade que todo profissional de saúde deveria desenvolver, né? Ninguém nasce sabendo comunicar uma má notícia, né? A gente aprende, a gente desenvolve, né? E, inclusive, né, há o protocolo Spikes, né, que ele é ou deveria ser bastante usado, né, na área da saúde, que ele é um protocolo que ele orienta, né, quanto a alguns passos para comunicar uma má notícia, né? Como, por exemplo, preparar o ambiente que irá dar a notícia, né? Ou seja, evitando lugares cheios ou barulhentos, né? Como, por exemplo, tem notícias que são dadas no corredor do hospital, né? Ou são dadas em um quarto, em um leito, onde tem muitas outras pessoas perto. Claro que isso é o ideal, né? A gente sabe que, às vezes, na realidade dos hospitais não existe uma sala propícia para isso, né? Não existe um espaço silencioso, tranquilo, onde se possa levar o paciente ou o familiar para dar uma má notícia, né? Mas seria o ideal, né? Preparar esse ambiente, então, para que essa pessoa vá receber essa má notícia, né? Avaliar a percepção também do paciente ou dos familiares quanto ao que sabe até o momento, né? Porque, por exemplo, não tem como tu dar uma notícia de que a morte é iminente se esse paciente e esses familiares não faziam ideia que esse paciente poderia vir a morrer, né? Então, se essa conversa não existe desde o início do diagnóstico, durante o tratamento, fica muito difícil, na fase final, o profissional chegar e dizer, bom, a morte é iminente, vai acontecer, né? Não sei precisar quanto, mas é daqui a pouco, né? Então, avaliar a percepção que se tem sobre esse diagnóstico, né? O que já se entende, né? Ter uma escutativa para escutar esse paciente, esses familiares, né? Ver também o quanto eles querem saber, né? E o que querem saber, né? Não tem como a gente também despejar uma notícia para um paciente ou um familiar que não está preparado para lidar com aquilo naquele momento, né?
Então, são passos que se segue para que se possa dar essa notícia da melhor maneira possível, né? Outro passo que tem também no protocolo Spikes é dar a informação aos poucos, né? Então, a gente não despeja a notícia, a gente vai conversando, a gente vai percebendo e a gente vai falando, né? Respondendo sempre todos os questionamentos, né? Porque não se pode dar uma notícia desse tipo e não parar para escutar, não parar para responder, né? E que, infelizmente, muitas vezes, né, acontece, que é entregar aquela notícia, né? Chamo entregar, porque é realmente tu pegar ali a tua bolsinha com a notícia ruim, entregar na mão do familiar ou do paciente, dizer, bom, é isso aí, agora tu faz o que tu quiser com a encomenda que eu te entreguei, né? E não pode ser assim. A notícia deve ser dada e deve-se ter tempo para escutar e para responder todas as dúvidas, né? Porque a partir da resposta das dúvidas, né? A partir da resposta desses questionamentos, a aceitação também vai ser diferente, né? Validar a emoção que está sendo sentida ali, seja ela qual for, né? Tem pacientes familiares que a emoção que vai vir vai ser a raiva, vai ser a revolta, e não tem a ver com o profissional de saúde. Aquela raiva, aquele xingamento, não tem a ver com o profissional, tem a ver com a notícia, com o que está acontecendo ali, que é tão difícil de lidar, que eu quero brigar, eu quero expressar a minha raiva, eu quero, muitas vezes, até agredir, infelizmente, né? Então, ou validar o choro, né? Não dá para aquele paciente ou familiar começar a chorar e o profissional virar as costas e ir embora. Não, tu precisa acolher, tu precisa estar ali, tu precisa ser presente, demonstrar interesse pelo caso, né? Te mostrar disponível, que tu vai acompanhar todo o processo. Tu não está entregando aquela notícia e virando as costas, tu está entregando aquela notícia e pegando junto essa notícia e vai seguir esse processo do início ao fim, né? Então, não há a hora certa, mas há talvez a maneira certa, né? Tem, inclusive, alguns estudos que trazem que a percepção dos familiares, né, após a morte de um ente querido, né, durante o processo de luto, ela se modifica de acordo em como foi dada a notícia da morte, né, ou do processo de morte, né. Então, isso também são fatores que podem vir a trazer um luto normativo, né, que é quando esses familiares vão viver esse processo de luto da melhor maneira possível, ou até um luto complicado, dependendo de como foi dada essa notícia, né? Então, não tem a hora certa, tem a maneira certa, né? E isso todo profissional de saúde deveria desenvolver para poder atuar da melhor maneira possível. E a segunda parte da pergunta, eu acho que era sobre como focar no paciente, na família, nesse processo, né? Isso. Eu acho que vai de encontro com o que eu falei, sabe? É tu tá junto, é tu te mostrar disponível, é tu mostrar para o paciente e para a família que tu vai acompanhar do início ao fim, que tu vai acolher, que tu vai validar, que tu vai entender, ou que tu vai procurar entender. E que muitas vezes pode não encontrar maneiras de seguir em frente, mas que tu vai fazer todo o possível para que encontre uma saída, para que encontre uma maneira, né? Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer algo que aquela família ou aquele paciente precisa, mas a gente precisa tentar. E além de tentar, a gente precisa mostrar que a gente está tentando, que a gente está junto, né? Então, acho que respondendo é mais ou menos isso. Não tem a hora certa, o momento certo, mas tem a maneira certa de falar. Dando sequência ainda no mesmo assunto, a assistência psicológica à família, ela possui efetividade? Eu acho que efetividade é algo complicado da gente bater o martelo, né? Porque depende de vários fatores, né? Ser efetivo depende de muitos fatores, né? Depende do contexto, depende da família, depende do profissional. Mas eu acredito que sim. Eu acho que, porque tanto para o paciente quanto para os seus familiares ou cuidadores, nesse processo de diagnóstico, né? Eles vão experienciar diversos medos, né, ao longo do diagnóstico, do tratamento, né, ou do que for preciso fazer durante esse momento de adoecimento, né. E muitas vezes eles vão vivenciar medos por causa de perguntas não feitas. Então, muitas vezes o medo vem daquela dúvida, né, a raiva vem daquela dúvida que não foi sanada, não foi perguntada, né. Então, por isso, eu acredito que se faz extremamente importante a criação, né, de um espaço seguro para a expressão
desses sentimentos e pensamentos que vão fazer parte desse momento, né? É natural que isso vá acontecer, mas precisa ter esse espaço para que esse paciente, ou no caso da pergunta, né, os familiares, possam expressar as suas dúvidas, possam expressar a sua dor, possam expressar a sua tristeza por aquele momento que está vivendo, né? Então, o profissional da psicologia, né, através de uma escuta ativa e de um acolhimento, pode proporcionar isso, né? E as dúvidas sanadas, como eu mencionei anteriormente, as dúvidas sanadas, elas também vão auxiliar no processo de luto, caso esse paciente vá vir a falecer e essa família vá precisar lidar com essa ausência, né? Então, tudo aquele sentimento que foi expressado ao longo do diagnóstico e do tratamento desse paciente, os medos, a raiva, o choro, a tristeza, as dúvidas, tudo isso, se for acolhido, se for explorado, vai auxiliar também depois no processo de luto, né? Então, eu acredito que a assistência psicológica, tanto para o paciente, né, quanto para os familiares, ela se faz extremamente necessária e acredito muito na sua efetividade. São disponibilizados cuidados paliativos em todos os hospitais do Brasil? É obrigatório que os hospitais possuam uma comissão de cuidados paliativos? Então, eu acho que usando, né, as palavras da Débora para outra pergunta que eu respondi, é meio cabuloso quando a gente vai falar sobre isso, porque é uma generalização, né? E às vezes a gente peca quando vai falar nesse sentido da generalização. Então, eu vou tentar sair pela tangente, como eu falei em outro momento, né? Respondendo sob uma perspectiva mais de contexto, né? Porque é desse modo que eu tenho enxergado, assim, a questão do cuidado paliativo, né? Então, são disponibilizados em todos os hospitais do Brasil, especificamente serviços de cuidados paliativos, nós temos somente 191, né, no nosso país. Porém, o cuidado paliativo ele não deve ser desenvolvido somente por esses serviços específicos, né? O cuidado paliativo ele está, como eu falei, aonde o paciente estiver, né? Aonde o paciente precisar. Então, seja no domicílio, seja o frequentador da atenção básica, né? Seja aquele que tenha a possibilidade, né, e um serviço disponível do hospice. Então, claro que nos hospitais, eu diria que por ainda ter o cuidado paliativo incipiente como política, né, e como formação dentro do nosso país, eu acredito que não sejam todos os hospitais que façam, né, de um modo sistemático e organizado, né, dentro da rede de atenção à saúde, né, seguindo o que deveria ser a lógica da rede de atenção à saúde. Porém, iniciativas individuais, eu acredito que tenham, né? Então, porque o cuidado paliativo, ele pode ser desenvolvido na escuta ativa, como a Mariana estava falando agora há pouco, né? Ele pode ser no acolhimento a esse sofrimento do paciente e do seu familiar ou do seu cuidador, né? Respondendo determinada dúvida, discutindo com a equipe, né, o que é possível fazer para melhorar o sofrimento daquele determinado paciente, né? Tentando identificar quais são as fragilidades dele e as necessidades, né? Talvez a gente não utilize, basicamente, eu acho que vou entrar até na próxima, uma outra pergunta, que eu não sei se é a próxima, que é da prática clínica, né? Que nós temos alguns instrumentos que podem nos auxiliar na avaliação dos pacientes. Talvez nós não nos utilizemos desses instrumentos, porque desconhecemos, mas não quer dizer que o cuidado paliativo não seja desenvolvido em todos os hospitais com as ferramentas que cada profissional tem, né? E muitas vezes com a abordagem que é necessária, porque a abordagem não é somente do aspecto físico, biológico, né? Esses outros elementos aí, às vezes o incentivo, né, a família para curtir aquele momento, né, para valorizar aquele momento de vida daquela pessoa, o desenvolver, valorizar a biografia, né, a história de vida daquela pessoa, né, que é feito às vezes, deixando entrar mais um acompanhante, né, ou um visitante, flexibilizando algumas regras da instituição, muitas vezes tentando incentivar aquele paciente a resolver pendências que ele tenha
né, com algum familiar ou, né, ou com algum outro da sua vivência social e que ele precisa perdoar ou, né, ser perdoado, e a gente possibilitar esse encontro, né, fazer reflexão sobre a vida, né, muitas vezes ter essa reflexão sobre o sentido da vida, o legado que ele está deixando, né, trazer a consciência, tudo de bom que aquela pessoa fez durante a sua existência, isso é cuidado paliativo, e a gente não pode dizer que não é feito nos hospitais, né? Eu acredito que quem já tenha a sensibilidade para esse tema e tenha buscado um pouco que seja do conhecimento, ainda que não formalmente especialista em cuidado paliativo, mas tenha sido informado em cuidado paliativo, ele consegue desenvolver alguns cuidados. Não nessa situação que eu falei, sistematizada e organizada como rede de atenção, mas individualmente como um profissional comprometido com a vida. Tá? Então, eu não vou dizer existe ou não existe, né? Bater o martelo, não posso dizer isso, né? Em todos os hospitais. Eu vou pedir que vocês voltem àquela pergunta, porque tinha um complemento, né? Isso, se é obrigatório que os hospitais possuam comissão de cuidados paliativos. Então, eu busquei, né, subsídios para poder responder a essa pergunta e eu, sinceramente, não encontrei a resposta, né? Eu acho que fechadinha, assim, nos livros e na própria legislação eu não encontrei, né, a existência da comissão. Eu sei que a comissão, ela é um passo fundamental para que exista essa sistematização do cuidado paliativo nas instituições hospitalares, como rede, então, de atenção à saúde. Né? Agora, se isso é um elemento obrigatório, eu não sei dizer. Tá? Então, dentro da Resolução 41, de outubro de 2018, que tem, né, essa regulamentação, esse direcionamento, diria, né, para a regulamentação das redes de atenção à saúde, e fala um pouquinho a respeito de cada um dos componentes em que os hospitais são dos elementos. Sim, né, se fala que deve ser disponibilizado o cuidado paliativo, porém, se ainda fica implícito na legislação, como eu falei lá da Lei 8080, né, da lei da Constituição mesmo, Federal de 88, fica implícito o cuidado em todo o segmento da existência humana. Agora, especificado o cuidado paliativo, não. Né? Então, não posso dizer assim que é obrigatória a existência da comissão. Eu diria que é um passo importante para direcionamento, para fazer acontecer um cuidado que seja mais sistematizado por meio das equipes, né, de cuidados paliativos, ou então a própria organização de ambulatórios, que muitas vezes advém do cuidado hospitalar, né, o encaminhamento muitas vezes e o fornecimento desse cuidado ambulatorial é pelo nível agregado ao nível de complexidade do hospital, e desce um pouquinho, né, para o ambulatorial, porque é o paciente que não precisa da internação, mas ainda precisa de um acompanhamento, digamos, regular, tá? Então, não diria assim, não bateria o martelo, tá? Nem em ter em todos os hospitais ou não ter, e nem na obrigatoriedade. Agora a gente vai fazer mais uma pausa para o segundo sorteio. O sorteio de agora é o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Arantes. Também vai ser no mesmo procedimento, com o sorteio do post do Instagram. Gustavo Lanzer, isso? Gustavo Lanzer. Tá online? Esperar o pessoal conferir. Enquanto isso, a gente continua as nossas perguntas e as gurias vão me noticiando. Então, lembrando, pessoal, que ao final da nossa transmissão vai ser disponibilizado um link do formulário para que vocês possam solicitar os certificados de vocês. E a gente ainda tem mais um sorteio ainda até o final da live
Então, eu vi que já tivemos uma subida nos comentários da postagem original. Acho que até o final sobe mais um pouquinho. E o Gustavo está online. Está online, ó. Então, agora é só confirmar mesmo se seguiu as regras a ganhar o livro. Ótimo. Então tá, pessoal. Continuando aqui, como os cuidados paliativos são aplicados na prática clínica? Como é realizado o manejo dos sintomas? Eu acho que a Paula já mais ou menos comentou, eu não sei se tu queres complementar. Ou se... Então, eu diria legal. que na prática clínica, né, vai depender muitas vezes do profissional, né, de saúde, no sentido de ter um pouco de conhecimento relacionado, né, a essa extensão do cuidado paliativo, não só na esfera biológica, mas pensando, né, na esfera biológica, o manejo dos sintomas, então ele pode passar por algumas estratégias, né, de avaliação, alguns instrumentos de avaliação. Então, dependendo da necessidade do paciente, a gente pode, por exemplo, utilizar a ESAS, que é a escala de sintomas de Edmonton, né, que aí é possível, a partir dela, numa situação já mais avançada, lógico, né, de cuidados paliativos, monitorar a existência dos principais sintomas que comumente os pacientes em situação de cuidados paliativos mais em final de vida apresentam. Então, que aparecem a dor, né, o bem-estar de uma forma bem ampliada, a fadiga, a dispneia, até mesmo um elemento surpresa que pode ser colocado, que muitas vezes é a constipação relacionada ao uso dos opioides, a questão do sono, né, se tem um sono, a condição de sono adequado, ou até a sonolência, né, enfim, né, são alguns sintomas, em torno de 9, 10 sintomas, então, que podem ser avaliados, e a partir dessa avaliação, que pode ser feita, inclusive, pelo paciente, se pode fazer um manejo adequado, farmacológico ou não farmacológico. Então, muitas vezes, até o controle do ambiente, ele pode ser um cuidado importante relacionado ao manejo, né, dos sintomas na prática clínica. Tá? Então, muitas vezes, até acho que vem numa outra sequência aí, né, o fazer da enfermagem, eu diria que o trabalho da enfermagem ele vai passar, né, tanto por essa avaliação dos sintomas e também vai passar por esse aspecto do controle do ambiente. Então, os ruídos, a luminosidade, o arejamento, isso já é raiz na nossa constituição profissional e dentro do cuidado paliativo também tem a sua importância. Então, faz parte também de um manejo, né? E o manejo clínico a gente fala não somente como um ato médico, né? Acho que quando se fala em clínica é ampliado, né? O conceito, inclusive, existe um conceito de clínica ampliado que não se restringe somente à prática médica, até porque o manejo de sintomas dos pacientes, e não somente os físicos, eles vão passar por outras possibilidades que não somente terapia farmacológica, né? Não são só medicamentos que se utiliza para manejar os sintomas. Eu acho que as gurias notificaram aqui que o Gustavo não cumpriu todas as regras. Vamos ter que sortear de novo o livro. Ah, que pena. Não, elas confirmaram aqui que ele cumpriu, tá? Faltava ver a postagem no Stories, mas tá tudo certo. Tá. Que a última mensagem que chegou para mim aqui tinha sido anterior. Então o Gustavo levou o livro. Então vamos lá. Gurias, como adaptar os cuidados paliativos por idade? Quais os principais serviços da enfermagem no processo de cuidados paliativos? Então, a questão da idade, né, eu penso que se tem, né, abordagens são diferentes, né, especialmente quando a gente fala em cuidados paliativos para com as crianças e para com o indivíduo adulto, né, então as crianças muitas vezes elas não têm, né, a noção do que está acontecendo e a própria complexidade ela vai ser diferente, né, por essa questão da faixa etária. Por que eu digo, né? São complexidades diferentes. Existe complexidade, sim, né? Porque uma criança, ela muitas vezes ela pode relutar
aquele cuidado, e muitas vezes um cuidado que é invasivo, né? Porque ela vai ter medo, porque ela não conhece aquele profissional, né? Porque ela está fora do ambiente dela, né? Por uma série de situações que circundam a existência dela como criança, né? E da rede de apoio que ela também vai apresentar, né? E, logicamente, a gente vai precisar enfatizar muito o cuidado, a abordagem, à família, né, dessa criança. Até porque, pela própria existência curta, a gente não espera que uma criança possa estar em situação de cuidado paliativo, a gente espera a vida longa, né, para uma criança. Então, quando a gente tem esse desfecho inesperado, logicamente, o sofrimento, muitas vezes, da família, ele é muito grande. Então, a gente tem duas complexidades. A gente tem a criança como ser ali para cuidar, mas a gente tem a família, né? A unidade, ela não é somente o indivíduo que está em cuidado paliativo, é a família que se torna a unidade de cuidado. E no adulto, a gente já tem outras complexidades, porque quanto mais ele viveu, mais ele vai ter, possivelmente, necessidades a serem sanadas, né? Porque são pessoas que, possivelmente, são chefes de família, e tem a questão do recurso financeiro, que é o provedor da família, então tem esse aspecto para, muitas vezes, gerenciar, né? Pode ser, por mais experiência de vida que tenha, mais conflitos podem estar intrínsecos à sua vida, então mais conflitos a gente vai precisar ajudar a resolver junto a esse paciente para que ele tenha, né, uma morte digna, tranquila, em paz, que ele consiga visualizar na sua existência tudo de bom que conseguiu fazer, né? Sempre é tempo de fazer algo bom. Então, quanto mais tempo também se vive, outras necessidades mais complexas vão surgindo nessa conjuntura, né? De deixar mais familiares, de deixar outras situações, então, sociais, de trabalho, financeiras, né? Emocionais, né? E até mesmo espirituais, né? No sentido não somente, não trazendo para o lado da religião, mas muitas vezes a relação que ele tem, né, com a transcendência, aquilo que ele deixa para o outro e aquilo que teve de legado, tá? Então, são várias questões aí múltiplas que envolvem uma abordagem diferente. E a enfermagem, nesse processo, ela precisa ter, né, uma abordagem multidimensional, então que contemple todos esses elementos, seja na criança ou seja no paciente adulto, tá? Então, muitas vezes a gente vê a enfermagem como uma profissão que permanece mais tempo com o paciente, né? Seja na atenção básica, que muitas vezes a gente vê o enfermeiro na estratégia de saúde da família como sendo aquele que tem um vínculo maior, porque é aquele que desenvolve a maioria das comunicações, talvez, né, com os usuários, porque ele já está à frente na unidade quando ele acolhe aquele paciente na chegada. Muitas vezes é ele que desenvolve o primeiro cuidado, a primeira escuta ativa daquele paciente, que antecede até mesmo um diagnóstico que é mais reservado, né? Ou às vezes a gente que coleta, por exemplo, um citopatológico que vai gerar um diagnóstico que muitas vezes não é o que a pessoa gostaria, que coloca a sua vida em ameaça. A gente acompanha essas pessoas dentro do domicílio, né? E na internação hospitalar a gente tem um turno de trabalho que é extenuante e é presença. Seja 6 ou 12 horas, nós estamos ali à disposição dos pacientes sem muito horário para descanso, né? Então, o nosso período é sempre na unidade e muitas vezes atendendo as requisitações do paciente. Então, avaliando sistematicamente esse paciente para os chamados quando está com dor, e quem administra, né, a medicação, tenta fazer o manejo dessa dor, é o enfermeiro, né, a equipe de enfermagem. O controle desse ambiente, que muitas vezes melhora a questão do sono, né, que melhora até o aspecto da dor, né, com silenciar os barulhos, né, diminuir a luminosidade, enfim, outros aspectos que eu já apontei, é a enfermagem que acaba gerenciando. O diálogo feito, muitas vezes, com outros elementos da equipe é a enfermagem, por justamente estar mais próxima
as necessidades e a possibilidade de identificar as necessidades daquele paciente, daquele familiar. Então, muitas vezes, por ser presença mais constante, é para a enfermagem que o familiar tem as manifestações. Então, muitas vezes, do choro, da angústia, até mesmo da raiva, né? A gente se depara com um familiar que, às vezes, está tão angustiado, tão perdido, que a gente chega para fazer alguma intervenção e o familiar, né, está indignado, assim, ele desconta na equipe. Então, a gente também tem que ter, né, essa consciência de que o problema não somos nós, não está conosco, mas sim é algo que revela ali uma necessidade que não foi atendida e a gente precisa também ser escuta e ser presença, porque apoio emocional todo profissional pode desenvolver, né? Não é específico dos psicólogos, né? Psicoterapia é do psicólogo, né? Muitas intervenções que são nessa alçada emocional, elas são sim específicas do psicólogo, mas apoio, né, e escuta todo profissional pode. E eu diria que a enfermagem está no centro desse apoio por estar mais próximo do paciente. Então, não é só o administrar o analgésico, né? Não é só administrar o antitérmico, não é só administrar o medicamento para náusea e para o vômito, não é só fazer o curativo daquelas lesões neoplásicas que eu falei lá atrás, né? Não é só esvaziar, muitas vezes, a bolsinha da colostomia, né? Daquele paciente que está ostomizado. É a gente ser escuta naquele momento, é a gente ser presença, estar ali, né? De fato. E não pensando em outra coisa ou falando outra coisa com outro profissional, é a gente estar centrado naquele ser que está querendo atenção, porque muitas vezes a ida do profissional àquela enfermaria para fazer um procedimento, ela é o momento em que o paciente está esperando, né, para receber a atenção adequada. Ele se sente valorizado quando ele é escutado, quando ele é reconhecido pela sua biografia, quando muitas vezes a gente conhece e cria um vínculo, né, com aquele paciente e a gente se remete a ele pelo nome, se remete ao familiar, se remete ao cachorro, né? Teve situações de a gente ver paciente com foto de cachorro na mesinha de cabeceira ali do leite e a gente criar um vínculo por meio do cachorro, porque a gente também gosta e a gente vai lá e depois já vai e pergunta pelo cachorro como um integrante daquela família. Isso faz com que o paciente se sinta, muitas vezes, valorizado, né, e cuidado, porque ele sabe que a gente sabe que ele é ele, né? Ele não é o vozinho, não é a avózinha, não é a mãezinha, né? Ele é o seu João, né? Ele é a Dona Maria. Então eu sei quem é quem, né? E ele é o dono do cachorro Paloma, né? Então foi a situação até que a gente nesse semestre teve a possibilidade de cuidar de um senhor né? E falo isso assim com propriedade porque foi um vínculo muito legal que a gente formou. Então eu acho que é por aí, né? A equipe de enfermagem, ela abraça tudo isso. E desde sempre, desde a nossa formação, nós temos essa visão holística. Por isso que, às vezes, o cuidado paliativo ele parece uma pauta mais normal para a gente, quando a gente fala na enfermagem, porque a gente já tem essa visão do ser holístico, né? E talvez diferente de outras áreas que o foco seja mais biológico ou intervencionista. Fiquei pensativa agora. Bom, qual a eficácia dos cuidados paliativos? A gente já falou muito dos processos em si, né? Mas quando a gente fala em eficácia, em funcionalidade, o que a gente pode pensar a respeito? Eu acho que é mais uma pergunta que é complicado a gente dizer, né, a eficácia, porque isso também depende de vários fatores, né? Depende qual a eficácia que se busca, né, naquele paciente, naquele adoecimento, né? Qual a eficácia dos cuidados paliativos, né? Mas pensando de uma maneira geral, né, generalista, a gente pode pensar que, bom, um paciente que recebe alívio da dor por meio de opioides, um paciente que recebe alívio emocional por meio de uma escuta ativa, por meio de um acolhimento, paciente que recebe alívio espiritual, né, alívio em todas as suas esferas, né, é uma eficácia que a gente pode entender como excelente, né, pensando
se a gente for comparar com um paciente que não vai receber nada disso, né? Pensando também de maneira geral no serviço, né, de cuidados paliativos, né, a gente pode pensar nos benefícios que existem em ter um serviço de cuidados paliativos, né? A gente pode pensar na melhor qualidade de vida, então, desses pacientes. Então, isso também vai causar menos reclamações, né, do paciente e dos familiares, né? Como a Paula mencionou, né, às vezes esse paciente está com raiva, o familiar está com raiva, e isso vai gerar conflitos com a equipe, vai gerar conflitos no estabelecimento onde ele está, né? Então, bom, um paciente com uma melhor qualidade de vida enquanto está vivenciando o seu processo de adoecimento vai gerar menos reclamações, né? O cuidado paliativo também vai auxiliar no uso coerente da terapia intensiva, né? E com isso vai reduzir o tempo de permanência, né? E também a superlotação, né? Dos leitos dos hospitais, né? O cuidado paliativo também ele trabalha além do paciente e dos familiares, ele trabalha a equipe também, né? Então, essa equipe precisa dialogar, essa equipe precisa trabalhar em conjunto, né? Então, o cuidado paliativo com a equipe vai mediar também conflitos, né? Vai auxiliar nas decisões difíceis e vai diminuir, então, a sobrecarga de todos que estão ali envolvidos, né? Então, se a gente for pensar na eficácia, eu não tenho porcentagens, né, para responder, eu não tenho porcentagens para trazer, mas eu tenho como trazer que os princípios dos cuidados paliativos, eles vão trazer uma eficácia excelente para o paciente, para a equipe, para o estabelecimento de saúde, para os familiares, né, para todos os envolvidos. Então, com o cuidado paliativo bem desenvolvido, a gente só tem a ganhar. A gente só tem a ganhar em todas as esferas, né? Enquanto profissionais, enquanto paciente, enquanto familiares, enquanto hospital, enquanto comunidade como um todo. Seria ideal existir uma especialização médica voltada para os cuidados paliativos ou até mesmo uma disciplina específica durante a faculdade? E aí eu estendo essa pergunta, né? Porque foi proposto uma especialização médica, mas eu traria também para o campo da psicologia isso, né? As duas grandes áreas, vamos dizer, do cuidado paliativo. Seria ideal ter uma especialização voltada para isso, ou uma disciplina. A Paula já deu uma pincelada nisso lá no início da live, quando ela comenta, né, que as especializações de iniciativa privada, elas são realmente bem caras, né, e na universidade pública a gente percebe que a gente está começando a caminhar, né, mas seria esse o ideal para nós? A medicina paliativa, né, ela é uma área de atuação, né, onde se precisa, então, uma especialidade antes, tá? Como, por exemplo, clínica médica, oncologia, geriatria, medicina da família, entre outros, tá? A partir do momento que o profissional médico tem essas especializações prévias, né, através da residência, ele pode fazer a prova da AMB, né, Associação Médica Brasileira, e com isso se tornar um paliativista, né? Se eu não me engano, essa prova acontece anualmente ou de tempos em tempos, tá? E há também, né, as especializações multiprofissionais em cuidados paliativos que todo profissional pode fazer. O que acontece? A especialização multiprofissional, né, normalmente ela é paga, né? E como a Paula disse, né, às vezes são preços que não estão dentro das possibilidades dos profissionais de saúde, né? Mas com isso também podem se tornar, então, especialistas em cuidado paliativo. Há também as residências, tá? Há residências multiprofissionais, tem alguns lugares que oferecem, e com isso, então, através desse processo seletivo, o profissional de saúde pode se inserir e se tornar, então, um especialista nessa área, né? Claro que o ideal seria existirem especializações que fossem acessíveis a todos os públicos, né? Mas infelizmente, né, como a Paula já mencionou anteriormente, a gente vem caminhando, né, com cuidado paliativo há muito tempo, então talvez isso seja algo que ainda vai demorar um tantinho para acontecer, né? Mas alguns movimentos, alguns processos já estão acontecendo para que se possa se tornar especialistas, né? Mas eu acho que é importante ressaltar que, além da especialidade, né, em cuidado paliativo, como a Paula também mencionou, todos nós podemos fazer o cuidado paliativo. A gente não pode esperar um título de especialista, a gente não pode esperar
que o local onde a gente trabalhe tenha um serviço especializado em cuidado paliativo para que a gente possa fazer o cuidado paliativo, né? Claro que o cuidado paliativo, né, ele é uma ciência, precisa ser embasado cientificamente, a gente precisa buscar recursos na literatura, né, e nos artigos científicos, livros, enfim, o que for possível para nos embasar, né? O cuidado paliativo, ele não é apenas afeto, ele não é apenas amor, ele é uma ciência, ele precisa ter respaldo, ele precisa ser estudado, né? Ele não é baseado em achismo. Mas qualquer profissional que se debruce a estudar, que vá em busca, ele pode aplicar o cuidado paliativo na sua prática, né? É claro que para determinadas situações, tu ter uma especialização pode te auxiliar, mas isso também não pode ser uma desculpa, entre aspas, para te não atuar com o cuidado paliativo onde tu tá, porque tu não tem uma especialização ou porque o serviço que tu estás não tem o setor específico do cuidado paliativo, né? E eu acho que sobre a disciplina, né, a Paula já falou anteriormente, né, eu não sei se quer complementar, falar um pouquinho sobre a realidade daqui, mas, né, de maneira geral, né, como ela já mencionou, é isso, não tem muitas disciplinas nos currículos, né, dos cursos, né, tem uma caminhada engatinhando ainda, né, nos cursos de medicina e de enfermagem, mas, Débora, como tu falou da psicologia, eu desconheço no curso da psicologia que tenha uma disciplina específica para cuidados paliativos, né? Então, acaba que são corridas que a gente precisa ir fazendo por fora e se inserindo, indo em busca, né? Para poder, então, auxiliar nessa nossa formação em psicologia, especificamente, como tu perguntou. Eu acho que só vou complementar ali rapidinho. Eu acho que relacionado à existência das disciplinas, né? Eu até não fiz esse levantamento dentro das outras áreas profissionais, né? A gente acaba lendo muitas vezes os manuais, né? E materiais da ANCP, enfim, e não faz os direcionamentos para outros cursos, né? Ali fica mais voltado um pouco os indicadores para a área da medicina. Mas eu diria que na nossa realidade, eu acho que em universidades próximas nós já temos alguns avanços, né, em termos de cuidados paliativos e de formação para. Eu diria que nas diretrizes curriculares nacionais, para o curso de enfermagem, a gente tem alguns avanços e retrocessos no sentido mais amplo, né, como a questão da própria formação para o Sistema Único de Saúde. Então, tem sido rediscutida as diretrizes curriculares nacionais, e se tem tido alguns retrocessos, né, sendo necessário, como é que eu vou dizer, ser mais enfático, né, na proposição dessa atualização das diretrizes curriculares nacionais para que elas atendam aos princípios do SUS, porque parece que a nova versão que foi fomentada, ela não estava tão comprometida quanto deveria com o sistema. Então, nessa linha, eu acredito que o cuidado paliativo ele não venha também como uma especificidade, embora na nossa formação profissional a gente sempre fale, né, no atendimento e, enfim, né, no compromisso com o indivíduo do nascimento até a morte, né? Então, acho que a gente pode começar por essa generalização presente no próprio juramento da profissão, e eu acredito que seja estendido a outras áreas profissionais também, para requerer, né, o cuidado paliativo, ainda olhando sobre o aspecto epidemiológico da nossa população, que cada vez envelhece mais, e eu acho que isso é positivo, vivemos mais, porém, estamos mais sujeitos àquelas doenças crônicas não transmissíveis, e até mesmo as doenças transmissíveis, em que se destaca a AIDS, que ganhou um patamar de cronificação, né, nos últimos tempos, devido às possibilidades terapêuticas, né, e que com certeza levam a gente a viver mais tempo com aquela dada enfermidade e muitas vezes padecendo de algumas limitações, né, assim como são as doenças cerebrovasculares, as demências, né, ou outras neurodegenerativas que nos fazem muitas vezes estar preparados, né, é necessário que a gente esteja preparado para enfrentar esse cuidado a longo prazo com esses pacientes. Então, acredito que trabalhar o cuidado paliativo como uma disciplina é super importante. Porém, a gente também pode levar esse conhecimento como um conhecimento de campo, que ele é transversal a outras áreas que já constituem formalmente nossos quadros de sequência lógica dos cursos.
Então, o cuidado paliativo ele vai estar na pediatria, na disciplina de pediatria. Ele vai estar, possivelmente, certamente, né, nas disciplinas de clínica. Né? Ele também vai estar na atenção básica. Então, ele é transversal, assim como é o Sistema Único de Saúde, assim como é a ética. Né? Então, a gente tem que tentar fazer com que outras áreas também enxerguem, né, o cuidado paliativo e possam abordar isso dentro das suas especificidades, enquanto a gente ainda não tem essa possibilidade das disciplinas. Né? Então, acho que a FURG está fazendo o seu papel. Então, a princípio, a disciplina que nós propusemos, eu e a professora Estela, da Escola de Enfermagem, ela já tem um nome, que é abordagem interdisciplinar em cuidados paliativos, porque a gente enxerga que, para o desenvolvimento do cuidado paliativo, estão envolvidas diferentes disciplinas, né? E não somente profissões, né? Disciplinas. Enquanto nós ainda não temos as outras profissões, a gente vem tentando dar conta dos conhecimentos de outras disciplinas. Mas a gente já pensou na proposição da disciplina, até pelo nome, na extensão para o curso de psicologia, de medicina e da educação física. Né? Porém, como a demanda ainda era muito grande para a enfermagem, nós ainda ficamos 2 semestres para a enfermagem, mas a ideia seria poder fazer um movimento, nem que não seja desenvolvido por nós, porque eu acredito que é um desafio, né, enfermeiras desenvolverem cuidado paliativo para outras áreas, né, que às vezes exigem um conhecimento que é diferente, não o generalista, que é possível nós, enfermeiras, oferecermos. Porém, eu acho que é um barulho que a gente faz, e a gente consegue, pelo menos, fomentar a discussão nos outros cursos para que cada um desenvolva a sua própria disciplina. Só lembrar o pessoal que o formulário para emissão de certificados ele já está liberado no chat e ele vai ficar online até o fim da live. Nós estamos já nos direcionando para o finzinho. Temos ainda uma pergunta e mais um sorteio, o sorteio da caneca. Tá? E enquanto isso, o pessoal vai se mobilizando com o formulário. Então, para encerrar, acho que agora para ver de uma forma bem prática e bem objetiva, né, os cuidados paliativos, como criar grupos de apoio na rede básica, introduzindo junto aos NAS, grupos de cuidados paliativos nas UBS. Sugestões, ideias? O que pensamos? Então eu vou partir, eu acho, pela lógica da organização do sistema de saúde, né? Então, visualizando a necessidade de um programa municipal de cuidados paliativos que possa organizar essa rede, né? E também a parceria com as instituições formadoras, né? Então, as universidades, eu acho que, de novo, né, a gente falando até da importância de uma liga acadêmica para poder ser partícipe junto aos profissionais da rede e atender às necessidades de conhecimento que eles tenham. Então, por meio dos projetos que as universidades podem organizar, né, eu diria, então, projetos de extensão, como cursos de fundamentos de cuidados paliativos estendidos a esses profissionais da rede, seria uma possibilidade, né, dentro da pauta de educação continuada, que geralmente é presente dentro da organização do sistema municipal de saúde, né, e acredito que dentro das unidades, né, uma vez que os profissionais tenham essa atualização para a abordagem do cuidado paliativo, seria possível também desenvolver grupos de apoio aos familiares, né? Muitas vezes a gente quer assistir diretamente ao paciente que está em cuidados paliativos, né? E a gente fica angustiado com isso. Então, muitas vezes a gente precisa ir lá atender porque o paciente tem dificuldade de locomoção, né? E como é que a gente vai ensinar aquela família a mecânica corporal para dar um banho no leito naquele paciente? Como é que a gente vai ensinar a administrar determinado medicamento que aquele paciente não usava e agora ele está precisando, como uma insulina, por exemplo, né? Isso tudo são situações que a gente pode desenvolver na atenção básica, mas eu diria que os grupos de apoio aos familiares é algo que oferece uma escuta, né? Um espaço de escuta para aquelas pessoas que não necessariamente vai exigir um conhecimento aprofundado no cuidado paliativo, mas que vai ser de grande importância. Então, acho que a minha sugestão
seria esse sentido, abrir um espaço de diálogo para as pessoas que são cuidadoras de pacientes em cuidados paliativos, especialmente aqueles cuidados que já são um pouco mais difíceis e que já estão mais relacionados até a uma fase mais limitadora da doença, né? Até como experiência pessoal, assim, eu acho que os espaços de extravasamento, né, de a gente poder se liberar das culpas, né, e falar das situações que nos amedrontam, que nos assustam, que muitas vezes nos causam sofrimento, faz com que a gente possa retornar para aquele cuidado junto ao familiar de uma forma mais leve, né, e a gente divide um pouco esse peso. E dentro das unidades, por ter essa proximidade com o território, eu acredito que temos espaços para esse diálogo coletivamente, para que coletivamente as pessoas se acolham e compartilhem experiências e até mesmo estratégias entre si, são movimentos importantes de cuidado paliativo, e não necessariamente o cuidado especializado, né? Eu acho que o próprio cuidado, ele vai acontecer em grupo, o grupo vai se autocuidar, né? Além, claro, de outras situações aí que se poderia mencionar, mas acredito que isso seria um pontapé inicial, assim, para fomentar o cuidado paliativo na rede. Eu não sei, eu perguntar para o pessoal do backstage se temos perguntas no chat. Acho que não tem. Acho que não, né? As perguntas foram bem pontuais e como foram trazidas pelo próprio público, né? Que bom. Bom, relembrando, o formulário de presença está no ar até o final da live. Agora a gente vai fazer o sorteio da caneca, também em cima da nossa postagem do Instagram. É uma caneca personalizada da Liga de Cuidados Paliativos ao Adulto e Idoso, aqui da FURIC. Vamos lá. Fabiane Santos, Fabiane Santos está online, será? Esperar alguém me dar um alô aí. Fabiane Santos está aí? Ou será que teremos de sortear de novo? É a Fabi R1 da Rimas. Acho que vão sortear de novo. Não teve manifestação no chat. Não, então vamos lá. Segunda tentativa. Ela de novo. Hein? Eu acho que essa caneca é dela. Será que tá dando bug no sistema? Ou ela mandou vários comentários. Sim. E aí deu sorte. Aí, Carol. De novo mesmo. Carol. Os nossos sorteados estão sortudos hoje, a Fabi gente. Tá ali, ó. A Fabi chegou a Tá ali. E terceira vez. Não adianta, a caneca dela. É pra ser da Fabi. É dela. Então tá, o pessoal do backstage vai conferir se seguiu as regras certinho. E vamos lá. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, Paula, Mariana, o pessoal que está online conosco ali nos comentários, estavam bem animados. E, novamente, lembrando sobre os certificados. Esses certificados eles serão emitidos em até 30 dias e vai ser avisado via e-mail e também pelas redes sociais. Então, se vocês ainda não seguem as redes sociais da Liga de Cuidados Paliativos ao Adulto e Idoso, por favor, nos sigam no Instagram, porque lá a gente costuma deixar todas as informações, seja nos stories, seja no próprio feed, tá? E não se esqueçam de preencher a lista de presença, que estamos nos minutos finais. E esses avisos sempre vão sair por ali. Então, próximos eventos que nós fizermos, emissão de certificado, vai ser tudo avisado por lá. Não sei se as gurias querem
deixar as suas últimas palavras para a live de hoje. Acho que Fiquem à vontade. Opa! Pode dizer, Mari, pode falar. Acho que só agradecer, né, por esse espaço, agradecer todo mundo que está nos acompanhando, né, um sábado à noite, né, 8h45, né, as pessoas estão aí, acho que isso só mostra como é importante a gente poder conversar, né, sobre o cuidado paliativo, poder difundir, né, os seus conceitos, difundir de que forma ele é feito, né, para que se possa, então, como a Paula já mencionou, em muitos momentos, né, para que ele possa acontecer a partir das demandas, né, tanto dos profissionais quanto da comunidade, né? E sempre lembrando que cada um de nós pode estar todo dia plantando as nossas sementinhas paliativistas, né? Para que se possa, então, atingir o ideal do cuidado paliativo, que é o que está descrito, que é o que a gente está sempre em busca de fazer acontecer, tá? Muito obrigada. Eu também quero fazer das palavras da Mari as minhas. Muito obrigada pela presença virtual de todos, por todos que colaboraram antes para que nós pudéssemos abordar as principais dúvidas, né, da nossa comunidade, pelo menos, né, desta comunidade paliativa, que se fez representar hoje e que está conosco nas redes sociais, né, e também queria só deixar, acho que uma mensagem, assim, né, motivadora da vida, porque o cuidado paliativo, ele é, sobretudo, falar sobre a vida, né, e não somente da morte, para que a gente possa viver cada um dos dias sempre na melhor intensidade, na maior intensidade, com aquelas pessoas que a gente ama, né, porque cada minuto ele vale muito, e a gente tem que saber apreciar as coisas simples da vida, né, levar a filosofia, eu diria, dos cuidados paliativos para o nosso dia a dia, independente de a gente apresentar uma doença que possa nos ameaçar, nos amedrontar, né? Mas, sobretudo, que a gente possa fazer de todo o nosso percurso nessa existência algo que vale a pena e que faça a gente e aqueles que a gente ama feliz. Tá? Então, é a minha mensagem de sábado à noite aí para quem nos acompanhou. Muito obrigada e especial obrigada para todo mundo que fez acontecer essa semana do Dia Mundial do Cuidado Paliativo, então, que foi um grande desafio para a nossa liga, que recém tinha iniciado, e já na sua segunda semana de existência com os ligantes, já foi feita essa proposta do Dia Mundial, e o pessoal abraçou, propôs as ações, propôs essa live e fez com que isso acontecesse. Foram super organizadas, né, e tudo que aconteceu aqui, eu acho que essa visibilidade que a gente está podendo dar ao cuidado paliativo aconteceu graças a essa equipe maravilhosa, tá? Tanto das ligantes, quanto também da equipe de apoio da nossa liga. Muito obrigada, pessoal, e parabéns para vocês. E eu, em nome da liga, queria agradecer a presença do pessoal que está online conosco. Como eu já falei, né, anteriormente, vou repetir, agradecer o pessoal que está no backstage nos dando todo o suporte durante a live, a Bianca, a Ellen, a Kessler e a Simara, e os nossos demais componentes da liga que também estão bem agitados, bem emocionados com tudo que aconteceu. Uma boa noite a todos e esperamos vocês no nosso próximo evento. Tchau, tchau.